Voltamos com o Espaço Parlamentar aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje o meu convidado é o presidente da Câmara Municipal, o vereador Abder de Madureira. E eu vou passar agora a fala ao jornalista Ricardo Gagliardi, que vai fazer a próxima pergunta. Vereador, no início do mês, a Câmara obteve o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele vem num momento em que muitas construções estão sendo adaptadas e adequadas a essa legislação. Explica um pouquinho para nós sobre essa conquista, porque há investimentos grandes feitos para que isso acontecesse, né? Exatamente. Eu acredito que a nossa instalação da Câmara Municipal vinha aí de mais de 10 anos sem esse registro, né? Sem esse certificado de auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é o certificado que o Corpo de Bombeiro dá quando as suas instalações, quando tudo está dentro dos parâmetros para que as pessoas se sintam seguras, né, de não acontecer um incêndio, de não acontecer um acidente. E vinha de um tempo por conta de algumas questões estarem ainda sem ser resolvidas, né? Tínhamos a cozinha com ainda o fogão a gás, né, que investimos aí na compra dos fogões elétricos, né? Tínhamos lá embaixo também uma cozinha lá no subsolo, que também funcionava da mesma forma, lá também foi feita essa alteração. Tínhamos a questão de acessibilidade, instalações elétricas. Então foram feitas várias adaptações nesse período e também a brigada, né, de incêndio, que até então não tinha ainda resolvido essa questão da brigada. O Ricardo acho que acompanhou mais tempo esse assunto, por conta de alguns servidores não se adaptarem, não sentiam a necessidade de fazer parte disso, então não se tinha um número razoável de pessoas que exigia pelo número de servidores que tem na Câmara. Isso foi, de uma certa forma, com todos os diálogos que foram feitos, o Ricardo participando, a Lia, todo mundo participando, chegou num denominador comum e agora foi possível a Câmara ser certificada do auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então isso é muito importante para essa casa, porque a mensagem que a gente passa para os munícipes é que eles, neste momento, não agora por conta do coronavírus, mas a Câmara, a partir de então, desse certificado, os munícipes podem se sentir seguros aqui dentro, porque o bombeiro viu que as nossas instalações são seguras e favorecem a segurança do munícipe e dos nossos servidores. É um documento que vai valer até fevereiro de 2023. Entre as principais mudanças, as portas, principalmente do plenário, não tem mais trinco, porque é fácil acesso de empurrar para sair ou para entrar. Isso. Foram comprados hidrantes, extintores. O documento vai ficar exposto ali na entrada da Câmara para quem quiser acompanhar. E é como o senhor falou, é um documento, eu fiz uma reportagem sobre a conquista do AVCB. São poucos prédios que têm em Jacareí esse documento e é um documento que vai, entre aspas, cuidar dos munícipes que vêm aqui. São 300 Exato. pessoas que passam pela Câmara diariamente, em média, entre vereadores, funcionários, assessores, prestadores de serviço. Então essa medida veio também mais para ajudar também essa formação da Câmara, né? Exatamente. Tem algumas modificações agora que vão ser feitas também por conta do acesso ser mais favorável às pessoas que têm algum tipo de deficiência de mobilidade, né? Vai ser feito um elevador aqui para os cadeirantes subirem para o andar de cima, também no plenário, para as pessoas terem acesso à parte de cima do plenário. Algumas alterações que vão favorecer o munícipe a ter o acesso de forma mais democrática à Câmara Municipal. Falando sobre agora os trabalhos do prefeito Isaías Santana, o senhor é um vereador de situação, foi eleito já como vereador de situação e o prefeito vem fazendo várias obras em Jacareí, o SAI vem fazendo várias obras também, são obras também de pavimentação. Eu queria também que o senhor comentasse sobre isso, sobre essa evolução que a cidade tem, que algumas pessoas hoje em dia reclamam um pouco das vias, dos corredores de ônibus, por exemplo, mas o resultado vem mais para frente, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. É um tema que os prefeitos geralmente não gostam muito de mexer, porque interfere diretamente
no cotidiano das pessoas, né? Então, quantos veículos hoje transitam pela cidade? Vão e vêm do emprego para casa, da casa para o postinho, do postinho para a escola do filho. É uma rotina diária, né? E as pessoas, isso incomoda muito quando abre um buraco, quando tem uma obra. Mas são obras que, como a gente tem falado, são essenciais, né? Teve uma obra agora no São João que durou muito tempo, causou muito incômodo às pessoas, mas nessa chuva que aconteceu, que foi um volume altíssimo, acho que em 2 dias o acúmulo foi de 117 milímetros, né? E 117 milímetros, cada milímetro equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Eu não tinha essa medida. Eu fui entender como é que eles medem isso. É muita água. Choveu em 2 dias o que deveria chover no mês inteiro. Então, essa chuva agora, antes do período do carnaval, depois não me lembro agora, mas foi terrível para a cidade. Vários bairros ficaram alagados. O Vila Ita foi totalmente alagado por conta do acúmulo de água no córrego do Tanquinho. Mas a região do São João não ficou alagada. Então, ali, os comércios e os moradores do São João, da Avenida Santa Helena, todo ano sofriam com as enchentes ali, tinham medo das enchentes, esse ano já não teve. As obras do Piscinão, foi muito importante retornar às obras do Piscinão, mas retornar com seriedade, com compromisso mesmo, de fazer e entender que aquilo é importante, né? Ficou muito tempo parado na outra gestão. Nessa gestão o prefeito pegou, mesmo com toda a dificuldade financeira das empresas, porque o prefeito também, quando abre uma licitação e a empresa ganha, ele não tem uma bola de cristal para saber se a empresa tem condição financeira de executar aquele serviço. E às vezes a empresa não tem. Às vezes a empresa não tem condição financeira de arcar com todo aquele serviço e fica capenga, falta uma semana, deixa de pagar os funcionários fazem greve. É uma dificuldade tremenda. O prefeito notifica a empresa, aplica uma multa, aí eles vão lá, recorrem, voltam a trabalhar. Mas os piscinões foram, a empresa que veio realmente levou a sério a obra do piscinão. O acúmulo de água foi tão grande que os 2 piscinões debaixo do Parque dos Príncipes e ali na proximidade do Jardim do Marquês, os 2 ficaram no mesmo nível de água, a água passou por cima da rua e até a avenida ali em frente ao bairro Coleginho ficou inundada de água. Se não fossem as obras dos piscinões, o nosso centro da cidade, a Avenida Siqueira Campos, Vila Pinheiro, teria sido devastada por essa água. Então são obras essenciais que causam incômodo para a população por causa do trânsito, por causa da poeira, por causa do buraco, mas é necessário, né? Um ditado até simplório de a gente falar, não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? Então dá algum transtorno, mas é essencial para a cidade. Eu acho que é importante lembrar também que as obras públicas elas estão disciplinadas por leis. Então, se ela demora um determinado tempo, é porque também a lei prevê isso. Exatamente. Né? Porque tem um tempo para você contratar, tem um tempo para você começar a executar, aí você precisa ter a dotação orçamentária. E as Nem pessoas... sempre a previsão você Exato. cumpre, porque é previsão. É previsão, justamente. Não é uma coisa determinada. Não, tá lá no totem, lá, tá lá no outdoor. Previsão de término. Mas, às vezes, acontece um imprevisto. Sim. Né? E aí não dá tempo de terminar naquele prazo. Não terminou no prazo previsto, mas o prazo era previsto, não é uma coisa que foi determinada. Né? Então é difícil. A gente pede que a população entenda isso. Né? Sim. E entre outras coisas, outras obras que o prefeito vem fazendo, e também ele está esperando também a liberação do dinheiro para começar, enfim, a terceira ponte. Eu tinha citado, quando eu fiz a pergunta, dos corredores de ônibus. O senhor também acha que foi uma medida viável do prefeito Isaías Santana? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que é da mobilidade urbana, né? Sim, o corredor de ônibus já é um pedido da empresa que administra o transporte público da cidade desde antes dessa gestão. Isso eles já pedem há anos, né? Por conta do atraso que esses ônibus
do atraso que eles têm de chegar nos seus bairros, nos seus destinos, né? Os motoristas muitas vezes eram penalizados por atrasar por chegar num determinado bairro. A empresa exigia que ele chegasse tal horário lá e tal horário estivesse aqui no centro de novo, né? Então, tinha essa questão com os funcionários e a empresa e os motoristas, junto o coletivo, exigia que houvesse o corredor de ônibus, esse artifício, esse equipamento, né, para a cidade. Foi necessário, né, foram feitos, na verdade, o que a gente quer passar para a população é que nada é feito da cabeça do secretário, da cabeça do prefeito, nada. Tudo é baseado em estudos, em dados, tudo você leva em consideração o que foi feito em outro município e deu certo. Eles se reúnem periodicamente, os secretários que tratam sobre transporte sempre têm reuniões com eles para tratar desse assunto. Os secretários de saúde sempre têm simpósios, reuniões para tratar sobre aquele assunto. Então nada vem da cabeça de ninguém, né? Então isso que é importante que a população entenda. Tudo isso foi com base em dados, em situações, em pesquisas, em planilhas que a empresa apresentou. Então é por isso que foi necessário implantar o corredor de ônibus na cidade. Esse seu legado como presidente, o senhor falou no primeiro bloco que entrou aqui na Câmara sem saber muita coisa sobre o que é ser um vereador, o senhor usou a expressão, eu entrei muito cru aqui na Câmara. E hoje o senhor praticamente está com 1 ano e meio como presidente, faltam alguns meses para terminar o mandato. O que o senhor quer deixar de legado do seu mandato de presidente da Câmara? E não tanto como vereador, mas como presidente do Legislativo. O senhor é um dos vereadores mais jovens que assumiu a presidência até hoje da Câmara. O que o senhor quer deixar de legado? Acho que uma coisa importante que a gente sempre ouve falar, né, lá fora as pessoas entendem dessa maneira, e eu tenho como uma bandeira, é a questão da economia, né? Geralmente o munícipe, ele olha para o poder público, ele olha para a Câmara, ele acha que nós somos pessoas que não levam em consideração a economia, que a gente esbanja tudo, que a gente gasta, que a gente faz isso e faz aquilo, né? E os números apontam a cada ano uma melhora nisso aí, né? São implantados sistemas para economia de papéis, para economia de utensílios que são utilizados. Eu tenho essa bandeira de trazer para o meu mandato, para esses 2 anos, alguma questão ligada à economia. Então, já de início, trazendo para o tema do meio ambiente, da sustentabilidade, nós vimos que havia um consumo exagerado de copos plásticos, né? E com esse tema a gente vê que os oceanos, os rios estão tomados de embalagens plásticas. Isso faz um mal terrível para o meio ambiente, mata os animais. Então a gente trouxe esse tema para a Câmara, adquirimos pela Câmara Municipal canecas de fibra de coco 100% ecológicas e distribuímos uma para cada servidor. Já tivemos a informação da Amélia, ali da Copa, que a redução foi grandiosa, né? A gente tem assim, imagina que 80% dos funcionários hoje carregam a sua canequinha, vão lá e tomam água, café na canequinha. Pararam de utilizar o copo plástico. No meu gabinete mesmo, eu brigo lá com eles quando eu vejo um copo plástico sujo de café lá. Eu não admito isso. Vejo copo plástico na minha frente, eu tiro esse negócio da minha frente. Então a gente traz essa bandeira. Agora já está em prazo de terminar o edital, de ser publicado o edital dos painéis solares para a Câmara Municipal. A Câmara hoje tem um gasto de mais ou menos R$15 mil mensais de energia elétrica. E com a implantação do sistema solar, nós vamos chegar aí até 65%, 70% de economia. Se formos levar em consideração a troca das lâmpadas por lâmpadas de LED, a troca de alguns equipamentos de ar-condicionado que são ultrapassados, que consomem muita energia e hoje os mais novos consomem 30%, 40%, 50% a menos de energia, nós vamos chegar aí a 80%, 85% de economia na energia elétrica da Câmara Municipal até o final desse ano. Puxa, isso é interessante. Medida importante
para o meu legado, para a minha passagem aqui na Câmara Municipal. Eu tenho como bandeira essa bandeira da economia, da sustentabilidade. Vai ser, para mim, vai ser um sonho realizado quando a gente for lá em cima do prédio registrar o momento da instalação dos painéis solares. E com relação à água, foi pensado em alguma coisa também? Ainda estamos pensando com relação à água, já pensamos, já solicitamos estudos, mas a questão da água ainda é uma questão muito difícil por conta do nosso prédio ser um terreno quase que todo tomado pela construção da Câmara Municipal. Temos pouco espaço em terreno para... Permeável. Isso, permeável. Muito pouco espaço. Tem o jardim, o gramado ali na frente. O estudo que foi feito para isso, a pessoa disse que o investimento seria muito alto, porém o valor de economia seria muito baixo. Então, preferimos iniciar pelos painéis solares e aí a gente vai analisando como é que o mercado vai desenvolvendo, as ideias vão surgindo, para que a gente chegue também à questão da economia da água, utilizar a água da chuva na descarga, utilizar a água da chuva para regar o jardim. Então, tudo isso está sendo pensado. Para a gente encerrar, então, o nosso programa, agora a gente teve essa janela partidária, que foi o mês de março todo, e 7 dos 13 vereadores mudaram de partido. O senhor foi eleito pelo PR, no meio do mandato o partido mudou de nome, virou Partido Liberal, e o senhor é um desses 7 vereadores que vai trocar de partido nessa janela que é permitida essa troca partidária. Eu queria que o senhor explicasse essa troca, falasse um pouquinho sobre essa nova filiação. Sim, essa troca é necessária por conta de uma equação que a gente precisa fazer para pelo menos pensar na reeleição, né? Então, o partido que eu estava, né, o PL, já vinha com mais 2 vereadoras, né, que vieram de outros partidos e migraram para o PL. Então, pela conta, a gente via uma dificuldade muito grande, ia ser uma briga muito forte ali entre 4 ou 5 vereadores já eleitos para os que estão embaixo. Como que os que estão lá embaixo vão enxergar a possibilidade de um mandato, de vir para a Câmara, sendo que já tem 4 vereadores eleitos brigando lá em cima? Então, acho que tem que diluir isso aí, né? Eu estava com previsão, estava com propostas do DEM, propostas do PSD com um grupo super competente, montado, um grupo que se reunia toda semana para conversar, os vereadores Paulinho do Esporte, Juarez Araújo, mas conversando, analisando as propostas, nós decidimos então, agora temos aí até o dia 3 de abril, mas decidimos em migrar para o PSDB. Recebemos um convite da executiva do PSDB, do prefeito Isaías Santana, né? Já conversei com a vereadora Patrícia Giuliani, já estamos alinhados, logo mais aí vamos ter uma data para a filiação oficial. Até porque agora o sistema eleitoral desse ano vai ser diferente do que era anteriormente, não vai haver mais coligação para a candidatura de vereador e o sistema de contagem dos votos também vai mudar, né? Então, exato. O senhor fazendo essas contas aí, decidiu ir para o PSDB. Exatamente. Ali a gente viu que existe uma maior possibilidade, porque é um partido que a gente prevê que vai ser um partido dos que vão ter mais votos, né? Que ainda é um dos partidos que tem voto de legenda, né? Coisa que os outros partidos não têm. Isso a gente deve levar em consideração também, né? Não são muitos, mas são votos importantes para a eleição. Então é esse o caminho que a gente vai caminhar daqui para frente. Muito bem, eu quero agradecer então a presença do nosso presidente aqui da Câmara Municipal, Abner de Madureira, do Ricardo Galhardi também pela participação. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Eu agradeço, obrigado pelo momento, pela oportunidade de mais uma vez estar prestando esclarecimentos à população. Obrigado. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade e até lá.